Muito boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento ao ciclo de conferências sobre Pensar o Brasil Hoje, Sínteses e Confluências. E hoje temos aqui conosco, para falar sobre o tema da ficção brasileira contemporânea, nós temos o romancista Paulo Scott, que é um gaúcho, morador do Rio, do mundo, dá aula em outros lugares, enfim. Atualmente reside em São Paulo, é autor de vários livros de poemas. Os mais recentes, um se chama Garopeba, Monstro, Tubarão, e Mesmo Sem Dinheiro, Comprei um Skate Novo, que foi um livro vencedor do prêmio da PCA em 2014. Além disso, ele é autor de 6 livros de prosa, dos quais um livro de contos, Ainda Orangotangos, publicado em Porto Alegre em 2003, e que foi adaptado para o cinema. E, além disso, ele escreveu os romances Habitante Real, que é livro vencedor do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, em 2012, que está traduzido na Alemanha, foi lançado em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e, enfim, saindo em outros países. Depois, o livro O Ano que Vivi, de Literatura. E o mais recente é o romance Marrom e Amarelo, que conta a história de 2 irmãos, de pai e mãe, irmãos completos, um com a pele marrom e outro com a pele amarela, e as diferenças que eles têm ao longo da vida nisso. E é um livro, ao mesmo tempo, doloroso e divertidíssimo, em que eu ri muito e fiquei com os olhos cheios d'água lendo o livro ao mesmo tempo. Um livro muito forte e um dos bons momentos da ficção brasileira contemporânea que eu recomendo, e que acaba de conseguir um feito muito raro, esse livro, que foi finalista. Ele não pôs isso aqui no currículo, mas foi finalista do prêmio Man Booker Prize, que é o maior prêmio de romance em língua inglesa. A tradução inglesa desse livro foi finalista, ficou até o final lá concorrendo. Então, com a palavra para falar sobre ficção brasileira contemporânea, Paulo Scott. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para essa conversa. Estou ainda um pouco impactado pela recepção, pela chegada. Encontrei pessoas há pouco na recepção que são mais do que amigas, são pessoas que me inspiram há muitos anos, e agora aqui nessa audiência também mestres a quem devo muito da minha percepção a respeito não só da literatura, mas da própria vida, na medida em que são pessoas que me mostraram a diferença decisiva das escolhas, da percepção de que a vida pode ser, digamos assim, remetida a um plano de busca e de linguagem. Então, não posso negar a emoção. E também outros amigos, escritores da minha idade, a quem devo muito pela generosidade do afeto com que me receberam, como verdadeiros amigos aqui nessa cidade que eu tanto amo, e que, apesar de estar em São Paulo já há algum tempo, mantenho a minha casa. E a Academia Brasileira de Letras, como um todo, na pessoa generosa e encantadora, esse ser humano único, que é Ana Maria Machado, uma pessoa que me ensina sempre que a encontro e sempre que a leio, e confirmando que a grandeza de uma visão
e de uma dedicação encantadora, criativa e bem-sucedida, não fica desconectada, não fica apartada em momento algum da generosidade, da solidariedade, do afeto, do diálogo. E muito feliz e emocionado, Ana. Muito obrigado por estar aqui e pelo convite. Pois bem, tentando me controlar um pouco, então, nessa escapando um pouco da emoção, eu queria adverti-las e adverti-los que percebo muito claramente tudo que está em jogo aqui quando eu me coloco aceitando o convite na intenção de fazer um corte do que seria a literatura brasileira hoje. E eu assumo algumas premissas que me parecem necessárias, porque há, de fato, neste século, um deslocamento da percepção, efetivamente, do que é a literatura brasileira contemporânea e aonde ela pode chegar. De muitas maneiras, nós temos impactos concretos que influenciam no plano ético de percepção do que efetivamente é a dicção reveladora de uma literatura brasileira hoje. Nós temos vários momentos importantes. Me parece que a revolução tecnológica que começa a se operar com a chegada do computador, mas, sobretudo, com a apresentação dessa tecnologia de conexão que é a internet, possibilitando, digamos assim, praticamente a extinção de uma ingenuidade na leitura e digamos assim, uma ampliação quase horizontal dos debates em torno do que é produzido, não apenas no Brasil, mas na América Latina e no mundo. E isso tem impacto muito forte na maneira de escrever no nosso país. Então, você vê hoje claramente, mais recentemente, nesses espaços que tensionam e causam um debate público por meio das redes sociais, do YouTube. Então tem uma dicção, tem uma discussão mais complexa, né, menos heterotópica, que avança, digamos assim, com impacto sobre o que é produzido hoje. Evidentemente que eu poderia tentar estabelecer um quadro geral dessa repercussão, mas eu prefiro, digamos assim, anunciar, claro, sempre correndo riscos, o que é a minha percepção a respeito desse novo, né, dessa literatura de hoje. Eu acho importante colocar que na complexidade do nosso processo civilizatório, de um lugar, não é, parece que destinado a ser, na sua riqueza, né, destinado a ser um lugar relevante no jogo diplomático, geopolítico, etc., nós temos uma transformação da maneira como nós nos percebemos, em razão dessa revolução tecnológica, em razão também das políticas públicas que propicia a chegada ao espaço acadêmico de mentes e vozes que não participavam desse espaço acadêmico, fazendo com que, sobretudo nos 10 últimos anos, o Brasil chegue a um patamar de autoentendimento, a uma maturidade que antes não era possível. Em espaços, por exemplo, acadêmicos de excelência, eu não vou citar instituições, mas vocês sabem a que instituições eu me refiro, há estudos, há reconhecimento que percebem que a presença de pessoas negras provocou um amadurecimento na maneira como nós nos encaramos. Pessoas do meio acadêmico, pessoas que eu amo, foram decisivas na minha formação, já se manifestaram dizendo, olha, fez diferença. Esse afeto
esse afetamento, esse afetar, produziu uma nova lente. E essa lente, ela é, digamos assim, parte, né, de uma nova lente que se coloca. Então, evidentemente, que eu poderia tratar também aqui, não apenas, né, dessas expressões que vêm, digamos assim, das autorias e dos protagonismos causados por narrativas produzidas por pessoas negras, né, ou não negras que têm protagonismos, né, não brancos, mas e contemplar também a produção indígena. Mas eu imagino que esse momento ele chegará. Como eu disse, na composição ética de um país que não pode se afetar, não pode continuar afetado pela moralidade colonialista que pretende ocupar o espaço da ética, né? Que se pretende a ética, quando ela não é a ética, ela é a moral, ela é a moralidade, com reflexos inevitáveis, civilizatórios, na normatividade. Você não chega a esse ponto no nosso país se você não tiver a inteligência indígena. E a inteligência indígena te dá sinais, né, lúcidos, racionais, autônomos, né, já que eu cito ética aqui, né, longe da contingência, no plano do possível, no plano da escolha, né, para a formação de um país que há muito tempo permanece desigual. E não se vai para frente sem essa percepção. A desigualdade é uma âncora. E eu que venho do direito, percebo que a linguagem exercitada hoje na literatura brasileira contemporânea é uma linguagem que auxilia muito a percepção, sabe, desse plano organizador, não ordenador, organizador. De maneira que a arte e a literatura de hoje e de antes, né, porque precisamos, né, reler sempre os clássicos, que nos ensinam muito, né, precisamos muito reler a literatura de todas as décadas, que nos ensinam muito. Né. Esse é um jogo que não termina. E nessa tradição, o que nós vemos hoje é algo relevante, é algo significativo. E o corte que eu faço começaria com o romance, e eu corro todos os riscos possíveis aqui, evidentemente, com o romance Cidade de Deus, do Paulo Lins. Cidade de Deus, do Paulo Lins, de 97, né? Um romance que estabelece uma investigação de um espaço sob certo ângulo ou perspectiva excêntrico, que possibilita a investigação de subjetividades num grau de recepção e repercussão bastante importante, e isso provoca um abalo na literatura brasileira. E nós temos consequências. Então, eu diria que a literatura brasileira do século XXI, sob essa perspectiva, ela começa com Cidade de Deus. Sobretudo porque coloca na geografia, no componente ambiental, no cenário, um peso importante para que a gente entenda. Eu não digo o fracasso civilizatório, porque, de certa forma, o não dar certo civilizatório, ele é parte de um projeto e há sempre quem ganha com esse não dar certo. Então, quando você avança para uma intimidade e para uma complexidade, para uma subjetividade que até então não repercutia como esse romance repercutiu, nós temos, assim, algo incontornável. E aí você vê que tem uma sequência que se abre a partir desse romance. Você tem o Capão Pecado, de Ferrez, fundamental, né, que é São Paulo e Rio. Você não escapa de São Paulo e Rio. Se você é brasileiro, você não escapa de São Paulo e Rio. Tá? Pode ter Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, mas São Paulo e Rio é o eixo. Tá? Então você tem
essa informação, que é justamente uma contribuição que estabelece uma investigação a respeito do fracasso de quem decide lidar com a esperança, né? E depois nós temos, inevitavelmente, Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato, que não é um homem negro, mas tem protagonismos negros nesse excelente romance, né? Depois nós temos Ponciá Vicêncio, que é um romance... Ele antecipa tantas coisas. Nós teremos aqui no Rio de Janeiro, daqui a 2 dias, 3 dias, a fala da Chimamanda. O que Chimamanda, que é uma estrela no mainstream literário ocidental, faz, já foi feito por Conceição Evaristo, em Ponciá Vicêncio. E aí tem uma questão importante, que é a cadeia, né? A apresentação do impacto dessa quase maldição, né, que cerca a pele escura. Num país em que a república, dada por um golpe militar, ela encampa, talvez obliquamente, isso é discutível, o compromisso público, com repercussão nas políticas públicas, de não dar trabalho para as pessoas pretas, não dar escola para as pessoas pretas, não dar moradia para as pessoas pretas, não dar paz para as pessoas pretas. Então, essa coisa aqui numa chave psicanalítica, né, tanto auxilia o direito hoje, que é de onde eu venho, e é muito engraçado, porque você vai avançando nas leituras, né? Isso é bom da idade, né? A gente vai entendendo melhor o mundo. É tão incrível envelhecer, e sou tão grato por ter essa chance. Você vai entendendo na linguagem filosófica, na linguagem psicanalítica, na linguagem da história, do próprio jornalismo, muitas vezes, né? Mas o quanto a linguagem do direito é uma linguagem menor, limitada, restrita, que não entende e não quer entender, cristalizada. E, nesse sentido, eu lhes diria, sem querer me perder demais, fechando esse parágrafo, que esse Brasil, ele não se encontra de uma maneira tão forte, uma potência tão expressiva, como ele está se encontrando na literatura recente, né? E aí nós chegamos no romance Um Defeito de Cor. Evidentemente que eu posso ser criticado aqui, mas, na minha opinião, minha modesta opinião, como leitor, atento ao contemporâneo, o melhor romance escrito neste século no Brasil. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Não tem nada parecido com isso. Porque eu sou do direito, sou um pouco da história, agora, né, tem essa coisa, como eu lhes disse, né, da psicologia, porque a psicologia tem explicado o direito para mim, sabe? Porque o direito positivo e o direito natural, o posto e o pressuposto, nesse embate dialético, né, o mítico do positivo e o divino do natural, isso, a inércia que nos traz até aqui, ela é muito contaminada por um olhar europeu. Deixamos o direito positivo de lado. O direito natural, num país como o nosso, ele não se resolve sem que você consiga olhar para o nosso espelho. É muito lindo ver um sujeito que eu amo, como Boaventura, que é um sujeito que eu amo, né, falar sobre o Brasil e abrir frestas, mas é o Brasil que tem que explicar o Brasil. E o nosso direito natural, a gente está tão distante dele, né, para um debate crítico, dialético, para tentar entender, superar e construir uma nação, construir uma justiça, construir uma ética, construir uma felicidade, né? Que
eu identifico no romance Um Defeito de Cor, com as bênçãos de Milor Fernandes, né, um romance decisivo nessa nova produção. E reforço, efetivamente, há autoras, autores imensos de outras décadas que continuam produzindo obras imensas. Mas há os que chegam. E é preciso entender e dialogar e recepcionar os que chegam. E nessa perspectiva, Um Defeito de Cor é o romance. E aí nós temos desdobramentos que me parecem incontornáveis também, que é Psica, do Edir Augusto, lá do Belém do Pará, né, que Fernando Meirelles, né, que filmou, né, que adaptou para o cinema, né, o Cidade de Deus, a obra já está filmada, né, enfim, Psica, que explica também essa ética da violência, essa moralidade vitoriosa do mal que forja uma ética da violência no nosso país. E é muito interessante, porque isso não se resolve tão bem num livro de história, né? E esse é o encanto da poesia, né? Eu sempre digo que a gente roda, mas a gente não foge dos poetas, né? Das poetas, porque é esse poder, né? E essa, no caso, contextualização de afeto, esse afeto, ele não acontece num grande livro de história, não com essa potência, sabe? Num grande livro de geografia, num grande material jornalístico. É incrível esse poder da literatura. Por isso que essa casa permanece, né, e continuará sendo um espaço importante na cultura desse país. Então, eu queria só mostrar para vocês, já que eu mencionei poesia, e eu mencionei a heterotopia, eu queria só contextualizar. Eu poderia pegar outras referências, mas já que eu estou no Rio de Janeiro, que, enfim, para mim vai continuar sendo a alma do Brasil, posso estar enganado, o que vai antecipar na poesia o Cidade de Deus. De 97 também, letra de Marcelo Yuca. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens e nos pararam. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata agora usa farda, engatilha macaca, escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É mole de ver que para o negro, mesmo a AIDS possui hierarquia. Na África, a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas, comparando ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E, por fim, Tribunal de Rua, que é de 2000. A viatura foi chegando devagar e, de repente, resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá, de dentro, já dizendo: aí, compadre, você perdeu. Se eu tiver que procurar, você tá fudido. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram mais 4. Agora eles eram 7. Eram 7 os samurais da extorsão, vasculhando o meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara para me desmoralizar, tapa na cara para mostrar quem é que manda.
porque os cavalos corredores ainda estão na banca, nesta cruzada de noite, encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo grau na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. Marcelo Iuca. Importante também, nessa perspectiva, porque eu insisto, na poesia é onde o Brasil brilha também. Editora, escritora, poeta, Fernanda Bastos, jovem, de Porto Alegre. O pó fascina. O pó reaparece de tempo em tempo, esporeando odores, promessas, dores nos rins. A morada vazia, mal assombrada, de se ouvir vozes antigas em plenos castigos. Demônios e Anastácias, chamadas para limpar a mesa e os modos dos meninos. O cheiro do café passado a me lembrar o como foi que não se adestra ali no Atlântico da memória. É o espelho que eu refiro. E a geração de hoje não chegaria aqui sem a geração que as antecedeu. E é bonito de ver que, em muitos aspectos, há uma consciência forte de quem começa hoje, como havia em outros momentos, e que, por uma ruptura, inclusive política, das patas da ditadura militar, se cancelou. E que agora, nessa expressão, num momento tão crítico do nosso país, se revela nessa potência da literatura brasileira. E do Rio, de 2 anos atrás, essa poeta imensa, Maria Isabel Iorio, essa força da natureza que surgiu. Que não tem como falar de poesia assim, né? Rio de Janeiro, né? As leis. Não há mais lugar nas famílias. As cozinhas escorregam. Está tudo sujo. Botar o pé no mundo, já estamos sujos. Eu vivo na cara dos outros. Eu nunca vou embora antes. Também tomo banho quando chego em casa. Aos 12 anos, uma barata pousou no meu olho. Nessa época, fazia discursos antes de dormir, como se fosse deputada de alguma cidade. Nunca visitei a cidade que inventei. Também estive perto do outro lado. Olhei muito tempo a janela. Isso é muito lindo. Nenhuma casa nunca foi a minha. Não tenho por isso como me mudar. E mesmo as roupas, eu fui roubando da intimidade. Na sanidade, precisamos ser minimamente criminosos. A ordem e o limite inevitável do direito. Esse limite, pela literatura, ele é outro. Porque a literatura é o além desse limite. É o além dessa obra, dessa ordem de morte. É o além desse diálogo a que todos nessa sala se esforçam tanto, né? Eu amo profundamente Graciliano Ramos. E eu sou muito crítico com Graciliano Ramos. E eu fico pensando, Graciliano Ramos enxergou o que ele podia enxergar. Porque nós nos esforçamos e nós sempre falhamos nesse enxergar. Porque é sempre preciso deixar o tempo e a percepção do novo, né, que nos complete nessa busca. Então, é muito fácil, e eu sempre brinco que se eu pegasse
o domínio, por exemplo, para citar os gaúchos, meu mestre Nejar, né? O domínio de um Fabrício Carpinejar na poesia, ou de uma Carol Ben-Simon, né, hoje nos Estados Unidos, e comparasse a autores maravilhosos, né, até um Érico, né, gigante, imenso, insuperável, né. Você vê que o domínio técnico, né, e a compreensão do fenômeno ela é outra, porque isso é graças a quem veio antes, né. Então é muito bonita essa cadeia. E as generosidades de muitas e muitos nessa sala que auxiliam na visibilidade das grandes obras do nosso tempo. Nélida sabe disso e Ana sabem disso. Poderia citar outros aqui que estão aqui presentes também, mas enfim, né, tenho medo de deixar alguém de fora. Se temos essas duas grandes escritoras. Pessoas que estão nessa sala, que são meus grandes mestres, com quem eu tenho muito mais proximidade que tenho da Nélida e da Ana, inclusive, né? Que fez chegarmos à importância de Malaquias, de André Del Fuego, de Lília Guerra, gigante, com perifobia, Nihonjin, de Oscar Nakasato, do Paraná, Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas. É claro que eu estou correndo risco aqui de citar essas obras, mas é que está dentro desse corte que eu estou lhes mostrando, né? Que tem um pouco dessa questão de classe, de vozes que eram excêntricas e que hoje, tardiamente, muito graças digamos, as mulheres negras que entram no espaço acadêmico com uma potência inédita e nos explicam esse Brasil. Com certeza esse Brasil ainda vai continuar sendo explicado, e ele vai ser explicado com certeza em algum momento de nossa maturidade, que chegará pelas mentes, inteligências e corpos indígenas. Porque, do ponto de vista ético, não quero ficar voltando a Spinoza aqui o tempo todo, mas, né, não tem outra saída. Não tem outra saída, né? Hotel Hell, Joca Terron, O Voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende. Vejam que eu estou num corte aqui, né? Eu estou num corte de vozes que acontecem nesse século. Feriado de Mim, de Santiago Nazarian, Diário da Queda, de Michel Laub, Balé Ralé, de Marcelino Freire, O Drible, de Sérgio Rodrigues, que tem nessa questão que eu insisto aqui da identidade, dessa coisa do colorismo que eu trabalho no marrom e amarelo, que é quase um tabu no Brasil. Quer dizer, tabu no Brasil é racismo. Colorismo as pessoas não têm nem noção o que é. Né? Aquela famosa entrevista da Toni Morrison para Rolling Stone. Né? Ela disse, como é que eu era tratada, como é que é o racismo nas universidades, que eu amo, enfim, devo tanto, mas tem uma condição, né? Você está vendo esse papel pardo aqui, esse envelope pardo? Se você é dessa cor, você é tratado de um jeito. Se você é mais claro, é tratado de um jeito. Se você é mais escuro, é tratado de outro jeito. Lá, os negros são de 11% a 13%. Aqui é 60%. Então, voltando à questão da ordem, e da autonomia, e da liberdade, e do diálogo, e da construção de uma nação, e na construção de uma cultura e de uma linguagem, este momento é um momento interessante, porque o que se possibilitou chegar a esse risco, a essa ousadia, é um esforço de busca que vai se acumulando. E é muito lindo quando os ciclos se encontram. E o espaço acadêmico brasileiro, ele é cada vez
mais amadurecido por essa conversa. Mas ainda há de se fazer mais. Eu queria citar 4 livros que me parecem importantes dentro dessa chave da identidade. Bandeira Negra, do Fernando do Molica, né? Nessa chave também. Paraíso Paraguai, de Marcelo Labes, que entra justamente nessa questão trágica, mas sob o olhar das pessoas brancas, pobres de Santa Catarina. Um estado muito complexo, que eu amo profundamente, mas um estado muito complexo que mostra o quanto essas idiosincrasias brasileiras elas são muitas vezes inalcançáveis. Um romance muito interessante. Vocês vejam que um pouco do corte aqui vai pelo conflito de classes, né? Vai pela questão racial, né, no nosso país, porque a racialização ela é inevitável. Vivemos sobre o império de um país que nos tem como quintal, e nós somos o chafariz dourado do quintal, que racializa as interlocuções, né? Inclusive na sua máquina software, soft power, né, poderosa que é Hollywood, né, que é os Estados Unidos. Mas no Brasil não se trata só de racialização. O Brasil é racismo mesmo. Se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil desmancha no ar. Economicamente, e eu sou do direito econômico, né? Fui professor de tributário, mas eu fui um pesquisador, né? O meu mestrado é em direito econômico. Depois, brilhante, Favelost, de Fausto Fawcett. Esse livro é super estudado, é impressionante, tem quase 10. De Favelost, de Fausto Fawcett, Copacabana, né? Esse outro planeta que se chama Copacabana, que até para os próprios moradores do Rio de Janeiro é um outro espaço, né? Que é incrível. Uma coisa importante que vai sair dessa pandemia e desse processo todo, que ganha uma nova importância, quando eu fui fazer uma viagem de palestras nos Estados Unidos com o português João Tordo, essa coisa me afetou muito lá para eles, do direito e literatura, que é a literatura de testemunho. E eu tenho ficado muito atento à literatura de testemunho produzida hoje no Brasil. E o livro que eu gostaria de recomendar com entusiasmo é Minha Carne, Diário de uma Prisão, de Preta Ferreira. Muito potente esse livro. E acho que a literatura de testemunho no Brasil ela é um contraponto muito forte às ondas teóricas que nos auxiliam profundamente, não é? Poxa, eu amo Walter Benjamin, vários teóricos europeus, mas a literatura de testemunho ela é um caminho para nós, viu? Ela é um espelho para a gente se entender. E isso, em alguma maneira, né, várias autoras e autores importantes que estão nessa sala neste momento exercitaram isso nas suas literaturas, nas suas escritas, melhor dizendo. E, por fim, importantíssima, Amara Moira, doutora em letras pela Unicamp, uma mulher travesti. Se eu fosse pura, né? Mas o pura em cima do T, também importantíssimo dentro dessa chave de literatura de testemunho. Então eu pego, né, uma chave distópica, que é Fausto Fawcett, né, uma chave realista, que é o Marcelo Labes, falando justamente, né, da tragédia. E eu sou do Rio Grande do Sul, o sul gaúcho é tão pobre, né? O Nordeste também, né? Você vê colônias germânicas lá para as pessoas pobres, os pequenos agricultores passando tantas dificuldades e tão suscetíveis, né, a quem lhes dê um rumo, mesmo que o rumo seja suicida, né? Então, eu
Posso fazer uma leitura final aqui? Ou eu termino? Não, pode. Eu falei do espaço heterotópico. E o movimento é uma questão muito forte na América. Porque a América foi construída em cima da morte, da violência. Recentemente, né, essa violência que define a ocupação da América, ela permanece como um fantasma. Então, o movimento, né, nesse quadro dessa ética da violência, né, para mim ele é muito importante. E tem 3 obras que são contemporâneas que falam bastante desse espaço, e eu gostaria de ler trechos aqui. Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. Uma pequena aglomeração se formou perto do motorista, umas 3 ou 4 pessoas espremidas na pequena área anterior à roleta, a trocadora, a roleta, o corredor já estreito e ainda mais espremido com os passageiros que viajavam em pé. Tudo impedia que a maior parte dos passageiros aflitos se aproximasse e tomasse informações do motorista, mas aos poucos que se amontoaram ali debatiam, falavam ao mesmo tempo. Um deles, mais descontrolado, virava o rosto para trás e tentava erguer a voz como se pedisse apoio aos passageiros do fundo, que não conseguiam entender, pois ainda por cima algum deles também falava entre si. A certa altura o motorista pôs o braço bem esticado para fora e abanou devagar, para baixo e para cima, com a palma da mão virada para baixo. Era um gesto dirigido ao motorista de um outro ônibus, um pedido para que parasse, ouvisse o que ia dizer. O outro ônibus parou ao lado, abriu a porta da frente, os 2 motoristas começaram uma conversa, uma negociação, na verdade. Poucas palavras, quase gritos, por causa do barulho dos motores e da rua. Os 2 se conheciam, tinham trabalhado numa outra empresa antes e de início trocaram uns palavrões frios, xingaram repetidas vezes algum velho conhecido. Um gerente parece que tinha dado um desfalque na empresa e fugido, e nisso tudo, e no riso rápido que trocaram, se desenrolava uma preparação para ajustar o tom da conversa. Aproveitando o trânsito muito lento, os 2 veículos tentavam se manter emparelhados à medida que avançavam. Quando o espaço entre eles se alargava, a lataria com a pintura em cores fortes refletia-se um pouco nos vidros das janelas. O motorista ônibus de Pedro, do ônibus de Pedro, punha a cabeça, o pescoço e quase os ombros para fora, a fim de falar e gesticular. Perguntou se o outro ia seguir o itinerário normal, explicou que tinha recebido ordem de desviar o trajeto, não podia ir até lá, até dentro do Tirol, como fazia diariamente. Os passageiros estavam chateados, e com razão, era natural. O outro coçou a cabeça, a irritação crescia. De início respondeu que não sabia de nada, disse que ia em frente e até o fim, pensou alguns segundos, viu que estava sem saída, bufou, disse que não queria nem saber o que estava acontecendo, era o caminho de sempre, azar, que se danasse todo mundo. Ele não ia mudar agora por causa desse bando de malucos. E, em conclusão, bateu com a mão grande no capô do motor, que trepidou com um som grave. O motorista do ônibus de Pedro fez uma proposta. Explicou. O outro puxou a orelha, em dúvida, aborrecido, virou para trás para perguntar a opinião da trocadora. Depois levantou a mão e apontou para os seus passageiros com um gesto vago, como que para mostrar que o ônibus estava cheio, se bem que não estava lotado. Na verdade, nada disso. Dava para ver ainda o espaço, dava ainda para espremer bastante. E aí vai mostrando bem como é essa organização que vai... essa busca, né, da adequação que faz parte da linguagem e que é o espaço dentro do ônibus. E depois, imensa, super jovem, editora de Belo Horizonte, Karine Bassi. Era batata, eu tinha certeza que o bicho ia acabar pegando e era para o meu lado, até mesmo porque nem tinha muito tempo ali naquele trampo, talvez pouco menos de 2 anos. O patrão mandou me chamar, disse que queria falar comigo, só nós 2 na sua sala. Coração apertado e a certeza do que viria. Foi tudo bem rápido. Em menos de 10 minutos ele disse que não ia conseguir renovar meu contrato por motivo de sabe-se lá o quê, e que eles precisavam naquele momento era de um homem que tivesse mais o perfil da imprensa. E todo aquele chove, não molha, você é uma boa funcionária, não vai demorar muito a achar outro emprego, e era isso. Abriu a gaveta e pegou umas notas na hora e nem importei com a quantia. Também nem tive coragem de contar na sua frente. Minha mão tremia feito vara verde. A claridade da manhã mastigava a umidade das minhas lágrimas. Eu chorei a viagem inteira dentro do ônibus. Ainda uns 4 meses depois eu continuava a chorar
de vez em quando. E para fechar, recém-lançado, Solitária, de Eliane Alves Cruz, com quem farei uma mesa amanhã no Festival Ler. É um trecho bem pequeno. O trem lotado é uma espécie de refúgio seguro, que fecha tudo que eu disse aqui. O trem lotado é uma espécie de refúgio seguro. Ali mesmo de pé e apertadas, as pessoas desabam seu cansaço. No sacolejo dos vagões duros e barulhentos, elas mergulham no seu infortúnio ou nas pequenas alegrias, encostadas nas barras de apoio, flertam, confidenciam, fazem amizades eternas e inimizades também. No trem a gente compra tudo: pilha, lanterna, guarda-chuva, chocolate, bala, pano de prato, boneca, carrinho, a tranqueira eletrônica da moda. Eu adorava. Ali tem um pagode, samba sertanejo, funk, louvor. Tem também assédio, abuso, furto, acidente, homem sentado segurando com as duas mãos a cabeça cansada. Mas no trem ele relaxa, porque não tem dura da polícia. E se for polícia, também descansa. E se ele for bandido, descansa também. Arrisca de o primeiro pedir desculpa se pisou no pé do segundo. No trem, todo mundo é todo mundo e todo mundo é ninguém. Obrigado. Bom, eu retomo o seu obrigado aí. Nós é que agradecemos esse panorama grande e caótico que você nos trouxe, variadíssimo, e eu não vou comentar exatamente, mas pensar algumas coisas do que você disse, só para a gente dialogar um pouquinho nisso aqui. Eu acho que, do geral, eu tiro duas palavras dominantes aí um pouco do que você disse. A primeira é a grande variedade e a segunda é a violência, que está aí sendo refletida nisso tudo. Trago também, destaco assim, sublinho, uma frase e uma homenagem que você trouxe aqui, a geração que antecedeu, dá graças a quem veio antes, etc. E eu quero lembrar que tem, antes do século XXI, nesse final aí, tinha alguns autores começando algumas coisas dessas. Já não vou falar de Graciliano, nem isso que já foi, mas aqueles esquecidos dos anos 60, 70, assim, um pouco, e alguns livros como Quarupi, como Maíra, como Gangazumba, de João Felício, que é um livro belíssimo e que sempre a gente esquece, porque o João Felício não fazia vidinha literária, não tinha não sei o quê, não tinha mídia. Então, é essa continuidade da nossa ficção que eu quero lembrar aqui. Mas, sem dúvida, você faz o corte no marco exato, que é o livro do Paulo Lins, né? É inevitável, Cidade de Deus é o que divide entre antes e depois, é o que assinala essa transformação na maneira como nos percebemos, como você diz, é a entrada dessa nova lente, e desse novo plano organizador na nossa literatura aí. E acho que aí a gente vai chegando, tem os dois dominantes da contemporaneidade agora, muito premiados em todo canto, e nem deu tempo de falar, o Torturado do Itamar Vieira Júnior e o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gostei imensamente de você trazer o outro marco, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que veio aqui nessa mesa, nesse lugar aí, fazer conferência. Assim que lançou o livro dela, nós a convidamos para vir, e ela falou sobre o livro aqui, e assinalando essa mesma coisa que se disse também, de que isso não começou agora, há uma geração que antecedeu, e ela contou, foi bonito, comovente, como ela, ao ler Jorge Amado, achou que ela tinha que escrever, né? Porque tinha que escrever para continuar, para dialogar, para se reencontrar, para mostrar nesse novo momento como estava aquilo, e é o que ela faz, e vai mais longe, e vai mais fundo, e é uma coisa linda. E acho que grande parte
dessas questões identitárias que estão sendo tão trazidas agora e levantadas, elas não são necessariamente vinculadas à identidade de quem escreve só, né? Isso não é limitador, embora no caso da literatura de testemunho, sim. E eu queria lembrar alguns casos, por exemplo, a FLUP publicou uma coletânea de contos de catadoras de lixo, que a gente lê e vai ficando assim, diz, meu Deus, que força que tem isso, e é uma força que é literária de testemunho, não é só o assunto de que elas falam, né? Mas a maneira como organizam a experiência, que é uma coisa muito comovente, muito bonito. Saídos também da FLUP, que eu estou falando porque o Júlio Lodemir veio aqui e falou, quer dizer, das diferentes oficinas que nós fizemos, e nós temos uma parceria com a FLUP que vem desde a primeira, também a continuidade disso. Nós tivemos Ariano Suassuna indo à FLUP, João Baldo Ribeiro, tudo isso. E desses grupos tem pelo menos 2 livros saídos das oficinas da FLUP, que são excelentes. Um é o do GC Andarilho, que escreve Efetivo Variável, sobre a experiência da tropa, de servir exército, de estar no dia a dia do Exército. Lá, uma experiência que a maioria dos homens brasileiros passa por isso, ou passava até pouco tempo, e que nunca tinha sido um assunto que nunca tinha sido trazido para nossa literatura, para nossa ficção, e ele traz isso com muita força. E um outro, que é um livro que eu gosto imensamente, que é do Rodrigo Santos, um livro que se chama Macumba, que é uma história que, é claro que está aí, e ainda não tinha sido trazida para a nossa ficção contemporânea. Se passa numa comunidade de São Gonçalo, aí, da periferia de Niterói, e então tem um soldado da PM com toda a carga do seu papel na repressão e do que tem tudo isso, de uma família evangélica, de uma mãe que tudo está em torno da igreja, aquilo tudo, e ele se envolve com uma filha de santo. E essa mistura, essa confluência, né? Já que estamos falando, é o nosso tema aqui, sínteses e confluências, ele traz essa história fortíssima, muito bem escrita, de uma maneira cativante nesse livro. E era um menino que outro dia nunca tinha escrito nada, foi começando, fez um livro de contos, passado na Baixada, não sei o quê, e se sai com esse romance, de repente, que você diz, o que é isso? Então, eu acho que isso tudo que você nos trouxe aqui está ligado também a uma situação de muita mudança na sociedade brasileira neste século. Quer dizer, nós tivemos uma mudança na cobertura da imprensa, que falava sempre dos mesmos romancistas, do mesmo grupo, e, de repente, não falou mais de ninguém. Então, não falou mais de ninguém, o lugar não estava ocupado. Porque nós, romancistas, hoje falamos, escrevemos e não sai nada em lugar nenhum. Então, ficou uma terra de ninguém pronta para ser ocupada. Eu acho que as críticas foram passando a resenhas, as resenhas foram passando a registros do livro. O registro, no máximo, quando a pessoa tem muita sorte, sai uma entrevista do escritor, mas do livro ninguém fala. Então, não tem mais modelo para alguém se bater contra isso. E proliferam as oficinas de escrita e vão indo e elas vão inventando uma coisa nova. Além da mudança na mídia, houve a mudança nas livrarias. Hoje há menos livrarias e muito maiores. O modelo da banca de jornal passou para a livraria. O livro fica lá durante algumas semanas, no máximo 2 meses, depois troca, devolve a consignação, vem outra. Como antes fazia semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, com as revistas, segundo ela fosse semanal, quinzenal ou mensal. Hoje isso acontece com os livros. Depois é recolhido. Então, o destaque acaba sendo dado para os lançamentos recentes.
E isso cria um espaço muito grande para o lançamento recente. Tira os clássicos, tira os medalhões, tira nós todos de lá, em bom português, mas deixa um espaço para essa pilha que ele trouxe aí, que antes não tinham como chegar, nem a mídia, nem a livraria. Agora, na mídia não chega porque não chega ninguém. Mas a livraria chega, e você entra na livraria, é o que você vê. É a Eliane Alves Cruz, é a Carla Madeira, é o que está aí, são esses que estão saindo aí. É outra mudança que também trouxe aí. E, no meio dessa confusão, que nem sempre é muito clara, ela é muito saudável, porque ela deixa brotar. Nem sempre é muito clara a confusão entre mérito e marketing, entre qualidade e visibilidade. Isso vem tudo misturado. Mas isso permitiu que pudessem aparecer muitas vozes novas na ficção brasileira, variadas, com experiências tão diversas, com histórias tão diferentes para contar. Essa explosão de autores que é trazendo temas de atualidade ou de uma memória que é diferente da memória que o conjunto dos brasileiros estava tendo a oportunidade de encarar e que, no entanto, fazia parte de todos nós. Só que esse espelho não nos era mostrado. Nós tínhamos uma literatura muito mais de janela do que de espelho. Né? Quer dizer, a gente fica ali e olha, vê meu carneirinho Jasmim, não sei quem, um álbum de fotografias ali, mas o espelho real de como é agora não tinha. Então, acho que essa vitalidade que a gente está vendo nesse momento ainda precisa ser decantada, você não sabe o que fica, mas não é isso que tem importância. A importância é essa pluralidade, tanto você tem os afrodescendentes escrevendo sobre racismo, como o Miguel Sanches Neto escrevendo sobre o nazismo no interior de Santa Catarina, e está lá, e aquilo é fortíssimo como denúncia de racismo da mesma maneira. Então, essa variedade que tem e que é difícil acompanhar é o que nós estamos tendo que ver na literatura, na ficção brasileira contemporânea hoje. É muito difícil acompanhar tudo que está saindo, mas é fundamental para nós, para nos vermos nesse Brasil. Era isso que eu queria dizer. E aqui, agora, queria convidar para a próxima palestra, próxima conferência, continuando isso, de ver o que nós estamos sendo agora. Nós vamos ter Sérgio Rodrigues aqui, aliás, um excelente ficcionista, e que vai nos falar sobre Em Busca da Língua Brasileira, essa língua que estamos falando hoje e o que é. Nós hoje tivemos, tanto aqui como na nossa sessão na academia, na sala lá, surgiu o relato de uma história com um palavrão que seria inadmissível nos anos anteriores dessa casa, e hoje aqui. Esta é a nova língua brasileira, em que a língua que estamos falando hoje, em que os diferentes registros vão sendo incorporados e aceitos como de uma língua viva. Boa noite, era onde eu queria acabar. Isso não é uma pilha, Ana. Isso aqui é um mínimo. Não,